Hoje nós estamos aqui com a Corina Silva, CEO da Usahemp. Vamos conhecer a história dela um pouquinho, o que a trouxe para os Estados Unidos, como foi a construção dessa empresa, entender um pouquinho também o lado pessoal da Corina. Então, eu não vou apresentá-la, quero pedir para você se apresentar para o público. Quem é a Corina? Tudo bem? Aqui é a Corina Silva, eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou cuidadora de animais, eu sou apaixonada pela natureza e pelos bichinhos e as pessoas também. Perfeito. E Corina, conta um pouquinho para o pessoal de casa, como que era antes a sua infância lá no Brasil, a sua história, antes de você chegar aqui nos Estados Unidos? A gente teve uma infância muito simples, éramos muito pobres, mas muito... Papai e a mamãe sempre eram muito trabalhadores também, e o papai sempre falava que ele não podia dar nada pra gente, mas o que ele podia deixar de herança seria o estudo. E eu fui a única filha que ele conseguiu fazer com que estudasse, então eu cresci trabalhando de empregada na casa das outras pessoas para poder ter a moradia e ter a opção de conseguir trabalhar e estudar. Então você trabalha desde muito cedo? Desde 8 anos de idade. Olha, e sempre em prol da sua família, para ajudar a sua família? Sempre quando criança nessa fase era para eu poder estudar, e logo aos 10 anos de idade eu voltei para casa e quis que meu pai também fizesse com que os meus irmãos estudassem. Então aí ele conseguiu outras casas e outras famílias para a gente poder morar, e até que ele conseguiu juntar o dinheiro, comprar um lote, fazer um barraco de um cômodo e a gente mudar todo mundo para a cidade para que eles pudessem tomar conta da gente. Mas nesse período foram mais 2 anos. Perfeito. E você é de onde? Qual estado? Eu sou natural de Curvelo, em Minas Gerais, mas perfeito. A gente já morou no Brasil inteiro. Olha que legal! E você começou a estudar, então começou a trabalhar aos 8 anos, foi desenvolvendo. Você casou quando? Eu casei aos 17 anos, muito jovem ainda, mas naquela época era praticamente ou você casava jovem ou você teria dinheiro para sentar e estudar. Então, como eu não tinha essa condição de estudar e já trabalhava para poder manter a família e ajudar em casa também, quando conheci o Rochinha, a gente namorou, noivamos e casamos em 5 meses. E quem é o Rochinha para o público de casa? Rochinha é o amor da minha vida. É o moço que você está até hoje. É ele. Seu parceiro de negócios, pai de seus filhos. Parceiro, amigo, companheiro. A gente é uma vida juntos. Em que momento que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? Com as crianças muito pequenas ainda, quando eu conheci o Rochinha, ele trabalhava como motorista de caminhão e trabalhava para a família. Então era um contexto complicado. E aí eu sofria muito porque eu ficava muito sozinha. E aí eu falava, não, eu não quero essa vida de viver sozinha. E não podia viajar com ele porque já tinha o Rafael muito pequeno, já casei grávida. E aí ele foi procurando outros serviços alternativos até que também tem uma história muito bonita de força, de descobrir coisas. Ele é sempre sonhador. Eu falo que eu sou a base, o que empurra ele é o sonho. Por isso que dá tanto certo. Mas ele, no trabalho dele, ele foi atender um cliente que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e estava comprando carro, um apartamento. E ele falou, mas eu nunca vou ter isso para minha família, eu nunca vou poder ter essa opção aqui. E ele falou, não, eu morei lá e fiquei, acho que na época era 5 ou 6 anos, e agora eu estou voltando com a minha família e a gente está conseguindo estruturar para ter um futuro melhor. Daí ele falou, eu quero. Então foi vendo essa pessoa que despertou esse interesse de vocês de ir atrás de uma vida melhor. A gente decidiu que nós queríamos um futuro melhor para nossa família e ele falou, a única chance de a gente conseguir é isso, porque se eu continuo no Brasil trabalhando muito como a gente trabalha, eu tinha um emprego no shopping, trabalhava de 8 da manhã até 11 da noite, porque eu conseguia dobrar a maioria das vezes. A gente morava de favor no barracão da família de novo, em Goiânia, e trabalhava muito com os filhos pequenos. E era uma vida assim, que eles cresciam na mão de outras pessoas, muito pequenininhos ainda. Ele também trabalhava, mas a gente falava, a perspectiva vai ser sempre essa. Eles vão crescer e eles vão ter sempre essa vida, nunca vão poder ter sonhos nem nada. E aí a gente sentou e ele falou, não, eu estou indo. E vou trabalhar um tempo, fico, junto dinheiro e volto. Só que quando ele chegou aqui, ele falou assim, isso aqui é um sonho, porque todo mundo tem oportunidade. Foi a primeira coisa que ele viu. Apesar das dificuldades que passou para poder conseguir se estabilizar, foram várias, e eu consegui ficar lá sozinha, fiquei 1 ano e meio com as crianças sozinha. Então,
o Rocha veio para cá e depois de 1 ano e meio você veio com as crianças. Isso. Você passou 1 ano e meio separada do seu marido. 1 ano e meio E como separada. que foi isso? Eu falo que foi difícil, mas ao mesmo tempo eu tive uma criação de nunca reclamar das coisas. Então você tem sempre que estar olhando o futuro, porque sempre que eu sempre criei os nossos filhos também dessa forma. Sempre que tá ruim pra gente, se você olhar, vai ter alguém sempre em situação pior. Então a gente sempre sonhava e ele falava, vai dar certo, a gente vai ficar. Então eu enfiei a cara no trabalho, trabalhava muito, ele chegou, teve todos as peripécias e as dificuldades de quem é recém-chegado aqui. E aí eu trabalhava numa empresa que me acolheu muito, uma empresa que também tratava os funcionários de uma forma tão maravilhosa que hoje eu me espelho muito para fazer isso na USA Hemp. Então eles me acolheram de uma forma muito legal. Quem é essa empresa? Era a Eufrásio Veículos. Eu acho que hoje eles não existem mais, mas era uma revendedora de produtos de carros da Ford. Olha que interessante. Isso. Por isso que você tem um bom parâmetro, então, de como tratar as pessoas que trabalham contigo e como desenvolver uma empresa. Quando eu entrei na Eufrásio Veículos, eu era vendedora de consórcio. Então, nós não tínhamos muito acesso dentro da empresa, mas tinha um departamento que cuidava, que treinava, que dava todo o apoio. E eu via as outras pessoas sempre falando, mas eu não vou fazer isso porque não é o meu trabalho. E eu já procurava sempre aprender e fazer mais, porque eu falava, se eu estou aqui, eu quero estar lá na frente daqui. Perfeito. Então, quando essa empresa começou a fazer cortes e eles passaram também por uma situação financeira muito difícil, eles começaram a fazer cortes em vários departamentos. E eu fui uma das pessoas que eles ficaram, porque a gerente do departamento de consórcio, ela era também a gerente do controle de qualidade da empresa. E como eu ajudava muito, ela me colocou para ser secretária dela. E eu saí de lá trabalhando na parte de controle de qualidade e foi assim um aprendizado gigante. E consegui colocar muita coisa também do que eu pensava, fazia e sempre trabalhava mais do que era necessário. Mas disso daí eu aprendi muito. Perfeito. E aí, então, quando você vem para os Estados Unidos, começa toda a sua trajetória aqui, você já traz os teus filhos, o que você acha que foi quando você chegou, assim, a tua maior dificuldade em relação à cultura? Em relação à cultura, você chega muito apaixonado, então nunca tive essa dificuldade das pessoas que, ao contrário das pessoas que eu conhecia, que falavam, e aqui a gente não come, não tem comida brasileira, não tem amigos, não tem tudo. Eu já tinha crescido muito longe de família, então eu já tinha isso comigo, eu não tinha aquela necessidade de estar muito juntos. E a família para mim sempre foi a família próxima, era meu marido e os meus filhos. Então essa questão da distância não foi problema, a questão da cultura também não foi problema, até porque a gente foi para uma região que tinha muitos brasileiros. Quando você chegou aqui, você veio para onde? A gente foi para Newark, New Jersey, que Jersey. é praticamente uma cidade brasileira dentro dos Estados Unidos, uma comunidade bem grande. E aí o que mais me chocou foi que eu vi que o preço das coisas é tudo em dólar, você ganha em dólar, mas que eu não poderia trabalhar com os trabalhos disponíveis que tinham, que já pagavam muito bem na época, mas eu tinha 3 filhos. Perfeito. E aí? Eu tinha que pagar babá para esses 3 filhos. E aí? Antes de eu vir para cá, ainda trabalhando no Brasil, a gente tinha várias amigas que trabalhavam lá que já tinham vindo, e uma das coisas que elas falavam muito era que era muito bom, ganhava-se muito bem, mas que fazer unha era uma fortuna, ninguém fazia. Então eu falava, bom, é isso que eu vou fazer, porque já que pagam bem, né? E eu fui e atormentei a minha manicure no Brasil para me ensinar a fazer unha. Então eu fiz um curso com a minha manicure. Ó que empreendedora! Fiz um curso com ela e aí ela falou, olha, se tem uma coisa que dá dinheiro muito também é fazer depilação. E eu me inspirava muito nela, porque quando a gente mudou para Goiânia ainda, e as poucas pessoas, ela era uma vizinha e ela atendia as pessoas na casa dela, numa salinha pequenininha. E mais ou menos 1 ano depois, ela conseguiu mudar para uma casa maior, continuava na casa dela, mas assim, uma qualidade muito melhor. E ela falava, olha, isso aqui tudo é do meu trabalho. Hoje eu tenho um salão dentro da minha casa e eu trabalho legal, bonitinha, faço meus cursos, tudo bonitinhos. Ela tinha muitas bases do Senai também, ela gostava muito de fazer essa parte empreendedora. Então ela me ensinou a fazer os cursos, aí ela falou, mas curso não adianta se você não tiver prática. Perfeito. E aí, como eu já sabia que eu queria vir, eu já estava tentando conseguir meu visto e das crianças, aí eu comecei a fazer unha e depilação de graça em todo mundo. Só para praticar. Eu tinha horários e marcava todos os dias quando eu chegava do trabalho, e todos os fins de semana eram o dia inteiro. Então eram todos os vizinhos, todos os amigos e todos os parentes. Onde eu viajava, eu fazia unha de todo mundo.
Olha só. Então eu sei que quando você chegou aqui, você desenvolveu esse seu lado manicure e aí depiladora também, e você foi trabalhando na faxina, né? Que eu sei um pouquinho da tua história também. Que mais que você foi? Conta pra gente. Bom, eu comecei a fazer essa parte de trabalhar de trabalhar fazendo unhas e fui fazer a domicílio, porque como eu não podia trabalhar em outras coisas, o tempo que as crianças ficavam na escola, eu saía e fazia domicílio para brasileiras que já residiam lá. Então, os meus clientes não eram americanos primeiramente, eram brasileiros. E aí, nesse meio tempo, eu vi que eu tinha muita carência de pessoas para cuidar de criança. Então, eu comecei a cuidar de outras crianças também. Morava perto de uma escola. Então, os pais deixavam elas às 6 da manhã, eu levava para a escola junto com meus filhos, às 4 da tarde eu pegava eles de volta, fazia comida, fazia um monte de coisa e entregava para os pais. Então, aí eu já tinha 2 empregos. Quando eu ia para fazer unha, eu via que as pessoas também tinham uma carência muito grande de tudo que era do Brasil. Aí eu falei, que legal, e comecei a trazer lingerie do Brasil para vender. Olha só. Então eu incorporei vendas ali em cima dessa questão, porque eu via que as lingeries do Brasil são lindas e de qualidade, e aqui tinha muita coisa, mas não tem a mesma qualidade das nossas, né? E aí eu comecei a trazer. E depois de um tempo a gente montou uma loja, e eu tinha uma loja na cidade, a gente mudou para uma cidade próxima e montamos uma lojinha, e aí eu comecei a fazer desfile para poder já jogar o nome e tudo, e sair do desfile com todas as peças vendidas. Olha que legal. Foi bem legal. E aí depois a gente faliu. Depois... Perdemos tudo. Começamos do zero de novo. Quantas vezes você já começou do zero, você sabe? Muitas vezes. Olha, eu acho que ao todo na nossa vida a gente já começou do zero quase umas 20 vezes. Olha só. Então eu falo que hoje o aprendizado que a gente tem é simplesmente de tudo que a gente passou e aprendeu lá no passado. Então a gente não teve uma formação acadêmica, mas a gente teve uma formação de vida. Com certeza, que é o mais importante, né, gente? É a prática. E Corina, em que momento a fotografia entra na sua vida? Mais ou menos, eu acho que uns 5 ou 6 anos depois, e por causa do Rochinha. Porque eu adorava tirar fotos da família, as crianças sempre tiveram os álbuns de fotos deles separados. Eu adorava ajudar nos eventos da igreja, já trabalhava com faxina, já nessa nova cidade que nós vamos morar depois. E aí um dia ele me deu uma câmera fotográfica de presente e eu falei, você tá louco, porque você viu o preço disso? E ele, não, mas é um presente, você gosta, vai lá aprender a fotografar. E eu queria matar ele primeiro, e aí depois ele falou, vai aprender então. E a gente não tinha, era uma cidade linda de praia e tudo, mas a gente não tinha classes que ensinavam, então tudo era concentrado em Nova York. Então eu trabalhava na faxina, fazia unha e viajava para Nova York para poder fazer os cursos lá. E voltava e falava, gente, cheguei, fiz curso e comecei a pegar a clientela brasileira primeiro, depois a clientela hispana, depois a clientela judia, que também já eram meus clientes de faxina lá atrás, e já foram, olha, estou fazendo foto também, vamos lá. E hoje eles são, até hoje, os meus maiores clientes e viraram família. Gente, tudo isso, ó, estudando, trabalhando, sendo mãe, sendo empreendedora e cuidando de 3 crianças. Então, assim, é muito admirável essa sua história, ela é incrível. E qual que foi a proporção que a fotografia tomou? Gigante, gigante, virou uma paixão. E junto com a fotografia eu incorporei decorações, porque eu via que o americano ele tinha uma carência muito grande, eles são muito fechadinhos as caixas, era só isto. Antes de vir para cá no Brasil, eu gostava muito de flores e tudo, então tinha uma época que a gente montou uma floricultura e falimos também de novo. Mas até nesse ponto eu aprendi a fazer muita coisa. Então eu cheguei aqui e comecei a mostrar para eles que tinham outras opções de fazerem e que não precisava de um evento ser muito caro. Você só precisava de alguém que tivesse um bom gosto e um planejamento. E eu comecei a vender essa ideia. E por causa disso eu consegui chegar a lugares assim inimagináveis. Mesmo eu sendo imigrante, mesmo eu não falando inglês fluentemente, mas as pessoas gostavam porque eu entregava um trabalho muito além do que todos os outros. Corina, é verdade que você chegou a ter uma revista só sua de fotografia aqui nos Estados Unidos? Sim. E como que foi isso? Essa revista começou bem antes, porque eu comecei a fotografar para fazer catálogos de óculos de uma empresa judia que tinha representação em vários estados do país. E aí ele chegou para mim um dia e falou, olha, o fotógrafo que faz essas coisas para mim tá indo embora para Jerusalém e eu preciso de alguém. Me falaram que você faz foto, eu falei, faço. Faço tudo.
Faço. E ele falou, então eu quero que você faça um catálogo pra mim, é fotografar objetos. Eu falei, maravilha. E você sabia fazer isso? Não. Não sabia, mas eu tinha um rapaz que trabalhava comigo às vezes nas fotos e eu sabia que ele tinha um conhecimento muito grande. Não tinha nenhum network, não gostava muito de trabalhar, mas eu falei, vem cá, vamos me ajudar e a gente divide. E ele falava, ai, mas é muita coisa. E eu falava, não, mas vamos lá que a gente divide, é muito dinheiro. Quer dizer, era um terço do que ele poderia pagar se estivesse pagando para uma empresa realmente fazer. Mas eu fotografei para esse catálogo dele 4 anos. E durante esse tempo, no segundo ano, ele já começou a pedir que eu editasse o catálogo também. Olha. E aí eu aprendi, um dia eu falei, que legal, e se eu tiver minha própria revista? E aí ele falou, olha, eu consigo para você o mesmo preço que eu consigo das minhas quantidades. E daí surgiu Corina Silva Weddings. Além de eu já ter sido publicada em várias edições de blogs e revistas pintadas americanas, eu fui a primeira fotógrafa da região inteira que tinha sua própria revista. Então ali eu colocava todos os meus casamentos e quando eu ia ter as reuniões com as noivas ou que estava nos trade shows para fazer, eu mostrava, gente, e aí eu tenho a minha própria revista, que se o seu casamento for um good fit para mim, você vai estar publicada nela também. Olha e aí só. cada noiva tem 20 edições para distribuir para a família. E aí eu virei celebridade. E hoje você ainda faz esses casamentos? Hoje eu escolho os eventos que eu quero fazer. Para mim eles não são mais trabalho, eles são é como se eu falasse assim, isso aqui é o que eu gosto tanto de fazer e aí essas pessoas elas falam tem que ser você. Perfeito. Hoje eles chegam para mim e falam eu quero que você faça. Então eu sou muito bem paga para fazer. E é muito recompensador também, porque você fala que legal, essa pessoa podia escolher qualquer um outro para fazer isso por um terço do preço, mas ela escolhe e fala, olha, você tem que vir aqui para fazer porque eu quero que você faça o meu. Hoje é o cliente que chega até você. Exatamente. E conta pra gente, e aí como que surgiu, então, em que momento da sua vida depois você desenvolveu, veio para os Estados Unidos, contou um pouquinho a tua história para nós, contou da fotografia e aonde que entra a Usa Hemp nisso tudo? Nós tínhamos 3 filhos e esses 3 filhos vinham acompanhados de vários amigos que moravam com a gente, 3 deles durante um período longo de tempo, entre 5 e 7 anos, e tinham também os amigos deles. Nesse período, o Rafael era uma criança muito arteira, era uma criança assim, ele não dava trabalhos de falar, ele usou drogas, ou ele fumou, ou ele tudo, mas ele contestava muita coisa. Então ele não parava em escola nenhuma. E chegou a ser expulso de várias escolas. A gente tinha toda a comunidade, todos os amigos falavam, não, esse menino nunca vai ser nada, porque ele não obedece regras ou tudo. Então, ele já tinha muito essa base. E sempre ele tinha ideias, assim, muito avançadas pro tempo. Quando ele tinha 13 anos de idade, mais ou menos, ele começou a ler sobre as notícias que já saíam, né, sobre a cannabis e tudo. E ele falou, isso vai ser o próximo negócio do mundo. E como que foi a abordagem dele para chegar nesse assunto? Você se assustou quando ele trouxe esse assunto primeiramente para dentro de casa? A primeira abordagem eu quase infartei. Eu falei, a gente vai virar uma família de traficantes, a gente não é o Pablo Escobar. A gente veio do Brasil para vencer na vida, para poder dar um futuro melhor, não para ser criminosos. E ele falava, ai mãe, você vai estudar, vai entender o que é para você falar. A gente não pode só ter um conceito já pronto. Você tem que ler, você começa a entender mais. E eu falava que não, era um preconceito muito grande. E nesse tempo, ele foi passando e ficou mais ou menos um ano, ele lendo, falava que ia ser, a gente fazia um business e eu era muito contra. Eu acho que mais ou menos um ano depois, eu perdi um irmão que suicidou por causa de drogas. Então isso foi mais forte ainda, porque você fala, como que eu vou fazer isso ser um business, como que eu vou ganhar dinheiro com isso, sendo que tira a vida. Então o que a gente entendia de maconha e de tudo isso é que era uma droga e que ela era proibida por um motivo, que eu falava isso, se foi proibido tem um motivo de ser. E aí ele começou a falar mais, mãe, vai estudar, vai aprender, não é muito menos nocivo do que álcool, é muito menos nocivo do que até o açúcar, se você ler. Aí a gente começou a conversar e depois isso morreu. Ele fez um trabalho para a escola e falando sobre a maconha e sobre essa tendência de business. E na época, como ele era uma criança já muito arteiro e que tinha um recorde de expulsões e de bagunça,
ele praticamente foi expulso dessa escola. Era uma escola de artes e tecnologia que tinham, assim, eram só alunos que você batalhava muito para entrar nela, e eles expulsaram ele. A essa altura do campeonato, o Rafael tinha quantos anos, Corina? Ele estava com 14 anos. Para quem não sabe, o Rafael é o filho mais velho da Corina, hoje um dos responsáveis pela USA Hemp, né? Então essa é um pouquinho da história dele, que a gente já vai entrando também nessa história. Ele tinha 14 anos, então foi o primeiro projeto da criação da USA Hemp, começou aí. Exatamente. E ele foi expulso da escola, passou, esqueceu, deixou aquilo de lado, foi estudar e ajudar também, trabalhar para poder ajudar a gente com as contas mensais e tudo. E depois, 2 anos depois, o Gustavo, que é o irmão do meio, tinha que fazer um trabalho para a escola. E aí ele deixou para a última hora e esqueceu. Aí ele lembrou que o Rafael tinha um trabalho. Pronto. Quando ele fez esse trabalho, ele saiu como orador da turma. Para a gente entender o quanto as coisas mudam muito rápido nesse cenário, o quanto a gente está numa fase tão rápida de informação e que o mundo está circulando, né, muito rápido. O que era proibido há 2 anos atrás, hoje já era o business do futuro e hoje já é o presente. Perfeito. A gente já está falando em benefício a milhões de pessoas no mundo inteiro. Então o que um filho fez, né, e tomou pedrada, o outro foi aplaudido de pé. Né? Exatamente isso, da mesma família 2 anos depois. Isso. E depois veio o Gustavo com esse projeto. E aí o que aconteceu quando o Gustavo deu o encaminhamento então para esse projeto? Eles começaram a olhar e falar, olha, interessante, porque já estava começando a se falar mais as leis na Califórnia, falando das aprovações e como ia ser, e já começava a se falar um pouco, mas muito tímido ainda, mas já da parte medicinal. E aí um dia eles chegaram e falaram, olha, a gente quer fazer faculdade, eles tinham, a Carolina queria fazer... Quem é a Carolina? A Carolina é a filha mais nova. Para o público de casa conhecer. A Carolina queria fazer biologia, o Gustavo queria ser dentista e o Rafael já estava fazendo faculdade no Texas. E aí o Gustavo e a Carolina falou, nossa, vamos fazer, e a gente falou, bom, já que vocês já acabaram de formar e vão estar procurando, vamos fazer primeiro uma viagem para vocês decidirem onde vocês vão querer fazer a faculdade, que provavelmente esse vai ser o lugar também que vocês vão escolher para morar nos primeiros anos. E daí que eles andaram, atravessaram o país, passaram por várias faculdades, olharam todos os benefícios, os prós e os contras de cada estado. E quando chegou em Oregon, eles falaram, além da qualidade de vida e o nível de pagamento ser bem maior do que nos outros, ainda tinha a vantagem de isso aqui ia ser legalizado em breve. Então eles escolheram vir para cá. Pouco tempo depois eles descobriram que a lei já ia ser bem rápida a mudança dela. E começaram a ligar e falar, pai, o que você acha da gente plantar maconha? E eu falava, agora a gente virou traficante mesmo. Não. E agora que a gente está começando a estabilizar, já está indo bem no business, já passamos todas as dificuldades. E eles falaram, mas pensa, porque vai ser uma coisa muito grande. A gente consegue alugar um lote aqui e fazer as primeiras plantas, que fosse. E aí o Rochinha falou, vamos fazer o seguinte, vocês... procurem, se quiser, procurem e ver se conseguem fazer. Se for uma coisa que der certo, a gente investe e ajuda vocês. Então eles conseguiram encontrar alguém e conseguiram convencer esse senhor de que ele seria uma boa aposta. E esse senhor entendeu, olhou e falou, esses 2 meninos hoje têm mais ideia do que todos os meus filhos tiveram e os meus empregados a vida inteira. Eles eram jovenzinhos. E eles conseguiram conversar com ele, o Rochinha veio e o senhor fez um financiamento pessoal da fazenda, da primeira fazenda. E aí nessa parte eles ficaram aqui quase 1 ano sozinhos. No início eles chegaram, desbravaram tudo, porque a fazenda era dele, mas estava abandonada, então eles limparam, eram eles, as namoradas, e a Carolina e os cachorros. Num primeiro momento eles decidiram trabalhar então com qual tipo de planta, com qual tipo de cultivo? As plantas iniciais eram para a parte recreativa. Perfeito. Eles pegaram toda uma experiência com a parte recreativa primeiro e nessa época o medicinal ainda não era aprovado. Uhum. E aí o que vieram? Vieram as taxas, as legislações, as fiscalizações e acabaram desistindo do recreativo. O recreativo ele foi aprovado em uma escala total em Oregon, então com essa base todo mundo tinha para vender, mas você podia plantar enquanto quisesse, mas também você não podia vender para outro estado, então quer dizer, o seu público todo que era o seu consumidor também plantava, então o preço caiu muito e a gente falou agora não vai compensar mais porque as licenças eram extremamente caras.
E restringia para vender só aqui para o estado. Exato. E aí então eles decidiram trocar para o hemp. E aí já estava começando a sair as notícias de que ia ser legalizado em breve. Mas só que isso era muito caro, as licenças para pegar para o hemp, porque você tinha que ir através de advogados, e só advogados especialistas, praticamente a mesma coisa que está acontecendo em Nova York agora. Então, eles fizeram, como a gente também não tinha dinheiro, que tudo que tinha já tinha investido aqui, eles começaram a estudar a lei. E aí eles começaram a estudaram, descobriram quando que iam ser aberto e conseguiram aplicar. Tanto que a nossa licença para a fazenda de hemp, ela é de número 37 no estado de Oregon. Nossa! Foi muito legal. E isso tudo foi mérito deles. Então eles fizeram tudo isso, aprenderam, erraram muito. Como o Rafael sempre fala, para cada acerto que nós tivemos hoje foram 1000 erros, mas eles não desistiram. Isso é muito, muito bonito de ver. Que tudo isso que acontece hoje no mundo, hoje a gente tem muito orgulho de falar que nós trabalhamos para eles e que eles vão fazer uma mudança muito grande no mundo, porque esse é o futuro. Com certeza. E você sempre esteve trabalhando na USA Hemp com eles? Não. No começo eles trabalhavam só, eu fiquei, quando a gente vendeu todas as coisas e veio para cá, o pai dele veio com eles e eu tive que ficar os primeiros 3 anos lá na Carolina do Sul ainda, porque como eu já tinha o meu nome na fotografia muito grande, eu tinha muitos contratos. Então eu tinha contratos de até 3 anos para frente, praticamente 2 casamentos por mês. Então eu fiquei visita aqui nos primeiros 3 anos. Eu vinha, passava 2 semanas, voltava, passava 3 meses e vinha, passava 2 semanas. Depois disso foi que eu vim para cá. E quando que eles te convidaram para trabalhar na USA Hemp? Esse convite veio através do Rochinha. Foi muito legal, porque no início a gente não tinha a ideia de a USA Hemp ser business no Brasil. A gente começou através de doações, que também foi uma história super bonita. E quando isso começou a ficar já mais relevante, ele ia tocando. Então, na verdade, a gente falava, o CBD foi aprovado no Brasil, que bom, então a gente vai ser só uma empresa aqui que doa, que faz filantropia da mesma forma como eles começaram fazendo aqui. Era uma coisa muito bonita de ver, porque eu sempre ensinei para eles que não importa onde eles estivessem, que eles sempre lembrassem de onde eles vieram. E o propósito, né, gente? O propósito de tudo isso, que é o mais importante. Então, a empresa, desde o início, sempre teve esse lado filantrópico. Sempre teve. Mesmo antes de ser a USA Hemp, dela existir, quando era na parte recreativa, eles doavam 10% de todo o nosso lucro para as associações que cuidavam de soldados que estavam voltando da guerra naquela época. Porque o nível de suicídio era muito alto, porque eles vêm com muito problema e eram praticamente deixados à própria sorte. E era muito grande tudo o que acontecia. Hoje a gente sabe, né, que o CBD ele pode ser usado em processos pós-traumáticos aí para pacientes psiquiátricos, então tem uma indicação, principalmente os pacientes refratários que já tentaram todo tipo de medicamento. Então isso que a Corina está falando é realmente assim, muito importante. E é uma empresa fora da curva, né? Uma empresa que sempre pensou no lado filantrópico desde o início. Então conta pra gente essas primeiras doações, como que foram? As primeiras doações foram feitas para uma priminha do Rochinha. E a Carolina, quando foi no Brasil pela primeira vez, visitou ela e ela tinha paralisia cerebral. E tinha 2 anos, eu creio, na época, e os médicos já tinham falado que ela seria um vegetal para sempre. Que não teria nada que pudesse reverter aquele quadro. E a quantidade de medicamentos que ela tomava era muito alta. Então ela ficava dopadinha o tempo inteiro, não tinha, como a Carolina fala, ela fala que ela lembra muito, que ela fala ela não tinha brilho no olho, ela só abria o olhinho e ficava parada. E aí, numa das visitas, a Carolina, adolescente ainda, não tão adolescente, mas ainda bem jovem, falou do CBD e o Gustavo falou, não, eu acho que isso, pelos estudos que já tem aqui, isso vai ser uma coisa super legal para ela, talvez ela pode melhorar bastante. E aí ela procurou o médico e já tendo o movimento canábico já começando, algumas mães já fazendo uso, e conseguiu um médico que prescreveu, mas não tinha como mandar ainda. Então eu fiz esse envio para ela e já nos primeiros meses de uso ela conseguiu melhorar assim subitamente. Isso era meados de qual ano? Foram 2018. 2018. 2018. Pouquíssimo tempo, né? Era um pouquíssimo tempo. E a partir daí outras pessoas começaram a saber que um estava usando e começaram a pedir, e a gente sempre mandava para todas essas crianças, até que as pessoas começaram a ver e falar dessas doações e do resultado e começaram a procurar para comprar.
E foi aí onde o Rochinha entrou, fez a empresa e ele chegou até um ponto e ele falou, olha, da agora para frente já tem muita coisa acontecendo, já tenho a empresa aqui nos Estados Unidos que ele cuida de toda a parte de plantação e suporte. E aí ele falou, Corina, tá na hora de você assumir. E aí foi quando eu assumi o que é hoje a USA Hemp Brasil. Perfeito. Quais são as suas aspirações para US Hemp Brasil, Corina? A partir de agora, né? A partir de agora e de tudo que a gente tem feito, a gente é uma empresa que a gente quer cada vez mais ser modelo e exemplo de filantropia. A gente quer mudar a forma como o mundo vê hoje as pessoas que têm menos condições que elas. E lembrar da importância que são essas pessoas, né? Porque se você tem uma empresa que você tem um funcionário e ele está feliz, esse funcionário vai render 1000 vezes mais. Perfeito. Se você tem uma família que está feliz, que tem uma estrutura, que ela tem um mínimo para poder ter uma qualidade de vida, que é o medicamento do seu filho, essa família vai custar muito menos ao Estado, ela vai custar muito menos aos cofres públicos, né? Vai ter muito menos estresse lá dentro. Então é o que a gente vê do Brasil hoje ser um polo muito grande, não só interno, mas também de ser um polo de exportação, de ser um hub de exportação para o mundo. Perfeito. E eu acho que eu tenho uma pergunta aqui que nada melhor do que perguntar para a CEO. Então, a partir da prescrição médica lá do médico até chegar o produto na casa do paciente, o que acontece nesse meio tempo? Nesse meio tempo é interessante que nós temos hoje representantes em todo o Brasil e 90% desses representantes são pacientes que chegaram até a gente e que hoje têm uma fonte de renda muito relevante, que conseguiram mudar e ter esperança para suas próprias famílias. Então a gente transformou essas mulheres, esses homens, em pessoas que podem ir buscar, levar essa qualidade, levar essa informação a mais médicos e é muito legal de ver. Então, os pacientes hoje, eles têm acesso aos nossos representantes, o representante já faz o pedido, já ajuda com a questão de toda a documentação, autorizações da Anvisa. Vocês têm cadastro na Anvisa, então toda a autorização totalmente legal. Totalmente. Todos os processos que nós temos, eles seguem estritamente as regras das RDCs. Então a gente não tem estoque no Brasil de forma alguma. Hoje a gente, mesmo para as famílias carentes, a gente faz doações, mas todos os produtos são vindos dos Estados Unidos. Perfeito. Muito legal. E aí a gente, com toda essa base, hoje a gente está com o nosso hub em Miami, a gente está em parceria com a Connection, então o medicamento ainda chega muito mais rápido ao paciente e de uma forma muito mais simples, porque a gente conseguiu também, através dessa parceria, fazer com que o frete caísse relevantemente. Então isso faz uma diferença muito grande. E eu tô sabendo que você está chegando na Europa. Verdade isso? Quais são as suas ambições para a Europa? Hoje a gente já está em Portugal e em breve a gente vai estar em todos os países europeus. Nós já temos 5 produtos autorizados e logo os nossos irmãos portugueses vão estar podendo usar também os produtos da USA Hemp. Olha que legal. Outra coisa aqui para a gente fazer esse fechamento com a Corina, eu também gostaria de falar sobre esse trabalho informativo que a USA Hemp faz, né, com os cursos, com as aulas aos prescritores, levando essa informação sobre o hemp, sobre a cannabis medicinal, sobre as patologias. Então eu queria te parabenizar por eu acho que a informação é a mais importante de todas. Foi muito legal conhecer a tua história, saber de onde você vem, essa mulher vencedora, batalhadora, mãe, né? Então é muito bom quando a gente conhece quem está à frente de uma empresa. Então, e uma mulher gigante, né, que veio assim com maior humildade, que veio tentar a vida, conquistar as coisas aos poucos, que está fazendo esse trabalho de suma importância, não só para ela e para a família dela, mas para a sociedade. E Corina, quem quiser te seguir, fala quais são as suas redes sociais para nós. As minhas redes sociais hoje são o Corina_USA Hemp, ou então o Corina Silva Photography, que é da minha parte de fotografia aqui dos Estados Unidos. Muito obrigada. Obrigada a você que assistiu essa entrevista até o final. Nós continuaremos aqui nos canais da USA Hemp. Qualquer coisa, entre em contato com nós pelo e-mail abaixo. Obrigada.